Caleri pelo lado do campo. Tá tentando encontrar uma posição que ele renda como rendeu no campeonato, no Paulista, né? Isso, né? No Brasileiro, desculpa, do ano passado, depois do Campeonato Paulista, na sua chegada no Campeonato Brasileiro, onde ele fez gols, deu assistência. Esse ano ainda, desde quando eu cheguei no final do ano, talvez você tenha razão, não tenha produzido da mesma maneira como produziu na sua chegada. Guilherme Pradella, Rádio CBN. Boa noite, Rogério, tudo bem? Eu sei que são só 3 dias de diferença entre um jogo e outro, poucas sessões de treinamento, mas dentro do que você esperava de evolução entre a primeira e a segunda partida, o que você conseguiu enxergar? E ainda sobre isso, a curva de evolução que você imagina para o São Paulo, está dentro do normal, essas primeiras partidas, o que você está enxergando de melhorias ao longo do tempo? Obrigado. É difícil te responder, são 66 horas só de intervalo entre um jogo e outro, realmente. É um tempo muito pequeno, você tem que recuperar os jogadores. Quem jogou, ele praticamente não treinou, os que jogaram no último jogo. Só acompanharam a parte tática para essa partida e daí nós analisamos hoje pela manhã quem tinha melhores condições de jogar. Conversei com o Caleri, ele estava um pouco cansado ainda. Os outros referiram como em condições para jogar. E eu acho que com relação à evolução como time, hoje eu acho que é um time que controlou bem o jogo, mas não conseguiu criar tantas oportunidades claras de gol, né? É um time baixo, que realmente sofre muito na bola parada. E consegue agredir pouco seus adversários, porque nós tivemos, se eu não me engano, sei lá, uma dúzia de escanteios e nós conseguimos ir uma bola na trave, né, num cabeceio, mas é um time que tem que criar através do chão, tem que tocar essa bola, criar. Pegou um Guarani fechado, pegou um Ituano fechado, mostra que a gente precisa evoluir, mostra que a gente precisa melhorar, que nós vamos encontrar alguns times assim, talvez não no próximo jogo, mas ainda à frente, no Campeonato Paulista, nós vamos encontrar alguns times assim e temos que ter solução para defesas que jogam tão fechadas como foi o Guarani e como foi hoje o Ituano. Felipe Cury, TV Globo. Boa noite, Rogério. O São Paulo terminou 2021 com a terceira melhor média de público entre os times da Série A, né? E hoje, depois da partida, o torcedor acabou vaiando a equipe, talvez até na esteira do que acabou acontecendo no ano passado. Qual é o papel que a torcida terá nesse 2022 e o que dá para dizer para o torcedor no que ainda é um início de trabalho nesse ano? Obrigado. Eu acho que o torcedor sempre sai frustrado quando não tem a vitória dentro de casa, é normal. Eu não acho nem que é do ano passado esse resquício. Esse resquício ele vem quase de uma década já, esse resquício do torcedor são paulino, por não conseguir grandes vitórias, títulos expressivos, né? Então o torcedor tem uma expectativa muito alta e a realidade nem sempre é tão alta quanto a expectativa do torcedor, pela história do clube, pelos títulos que esse clube já conquistou, né? Então, por isso, às vezes o torcedor sai frustrado de campo. Honestamente, eu também saio frustrado com o que a gente apresentou, né? E me incluo nessa frustração, não me excluo dela. É pouco, né? E o resultado também não ajuda. Às vezes você não consegue jogar tão bem, mas sai com a vitória, o torcedor sai minimamente satisfeito. É que hoje nós não fizemos... A maneira como nós conduzimos o jogo foi boa. A velocidade com que nós trocamos passe, a velocidade com que nós tínhamos que fazer tudo, ela foi muito baixa, foi muito lenta. Então não tem como também o torcedor sair feliz, sair satisfeito, aplaudir o time, porque acho que não existiu motivo para isso hoje. Última pergunta, repórter André Ranieri, Rádio Energia 97. Fala, Rogério, boa noite. Rogério, eu gostaria de perguntar sobre o Nicão. O Nicão, nos 2 jogos que ele fez pelo São Paulo, ele ficou muito preso àquela faixa lateral direita, né? No Atlético Paranaense, ele jogava por ali, mas ele tem muito por característica puxar para o meio. E até olhando o mapa de calor do Nicão na época do Atlético e do São Paulo, você vê que é bem diferente, né? Ele fica no São Paulo muito preso mesmo à faixa lateral e no Atlético ele vai mais para o meio.
E um outro ponto é que o Atlético, ele tem a questão da transição, e você gosta de propor o jogo. O Nicão, ele está pegando sempre a defesa armada, e não está pegando a defesa aberta como ele estava acostumado. Então, por que você acha que o Nicão está tão preso nesse lado direito, não está caindo tanto pelo meio? E como que você pensa em adaptar o Nicão a pegar essa defesa mais armada no seu estilo de jogo, que é de propor, é mais de propor e menos de transição? Obrigado. Obrigado, pergunta boa. Na verdade, o Nicão, a primeira grande diferença é que o Atlético Paranaense ele se prepara há 3 meses para jogar o Campeonato Brasileiro. Então, há anos, né, o Nicão ficou muito tempo no Atlético Paranaense, há anos o Nicão não faz uma pré-temporada que ele inicia com uma parte de competição, de jogos, como está sendo aqui. No Atlético, você, né, faz 45, 60 dias de pré-temporada para daí depois iniciar alguns jogos do Campeonato Paranaense e depois começar as competições que, por mérito, o Atlético disputa. Aqui não, aqui o Nicão treinou poucos dias e vem começando a jogar. Ele tem total liberdade para ir para dentro. Aliás, é o motivo que ele joga aberto pelo lado direito, sem dúvida nenhuma, é para receber essa bola e ir para dentro. Mas eu acho que ele, no momento, ele sofre um pouco, né, na parte física. E o que é natural, tá? O que é completamente esperado e normal. Ele jogou 120 minutos, mais ou menos, nesses 2 jogos, né? 120, 130 minutos. E ainda vai demorar um tempo para entrar na parte física, se condicionar bem na parte física. Mas é um jogador que eu acho que tende a crescer, tende a se desenvolver. É diferente, nos 2 jogos que nós pegamos, realmente ele não tem esse espaço tão grande de transição, porque as equipes já estão montadas na defesa adversária, mas ele tem total liberdade. E, aliás, é o intuito que ele jogue realmente entre linhas, para dentro, para poder trazer para a sua perna esquerda, tem boa finalização. Hoje ele já finalizou a primeira bola do jogo, que o Sara ajeita para ele, né, já de dentro. E para que ele ache bons passes, ache bolas infiltradas, que é uma das ações, né? Proteger bola, trazer para dentro e achar essas infiltrações de Sara, de Alisson, de Patrick, quem use esse corredor central. Encerramos então a entrevista.